Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tens? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois, pegou 7 pães e deu graças. Partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, bom dia. Nesse sábado, dia 15 de fevereiro, celebramos a 5ª semana do Tempo Comum na nossa caminhada na catequese de Jesus Cristo. A alma só se alimenta daquilo que lhe traz alegria, diz Santo Agostinho. O que é o alimento da nossa alma? Onde temos buscado efetivamente alimentar-nos do que temos nos alimentado? Aonde está o nosso coração, aí também está o nosso tesouro. A concepção de que o que existe para nós de substancial na vida é aquilo que nós queremos nos alimentar, ou daquilo que nós queremos nos alimentar no transcorrer da nossa vida. São João Paulo II dizia que a pessoa humana tem uma necessidade que é ainda mais profunda, uma fome que é maior que aquela que o pão pode saciar. É a fome que possui o coração humano da imensidade de Deus. Assim, hoje nós nos deparamos com o evangelho da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus olhou para aquela gente. Jesus viu que estavam com fome, alguns dias estavam seguindo. Jesus teve compaixão. Jesus olhou para cada um deles. Jesus viu a necessidade daqueles homens que foram procurar se alimentar da palavra de Deus. Eram famintos de Deus. Eram famintos de algo que pudesse se tornar substancial na vida. Estavam cansados das palavras vazias que muitas vezes lhe eram auferidas pelos sumos sacerdotes, pelos religiosos da época. Procuravam algo que pudesse transformar, algo que pudesse saciar, que pudesse, sobretudo, dar um sentido novo à vida. No encontro com Jesus Cristo, Jesus dá a eles essa palavra. Jesus os alimenta. Jesus dá a ele uma palavra em abundância. Palavra que não servia somente àquele grupo, mas a toda a humanidade, a todos os homens, porque é uma palavra de transformação da humanidade no encontro com Deus, na revelação plena de Deus que é Jesus Cristo. Alimentar-nos de Deus nos sacia, mas temos sempre fome, e queremos sempre mais conhecer a palavra de Deus. É uma palavra que vai nos dando o sentido pleno de que ali nós encontramos o que nós procuramos. Ali nós nos encontramos alegres. É ali que nós devemos e queremos sempre nos alimentar. Porque é do coração desse Deus, das palavras desse Deus, que jorra para cada um de nós o verdadeiro alimento da vida. O que vai nos saciar, o que vai nos preencher. Preenchermos-nos de Deus. Porque o homem muitas vezes é vazio. E ele busca algo que pode lhe dar, essencialmente, esse preenchimento da vida, esse preenchimento da graça. Para muitos, muitas vezes, preencher a vida é preencher do que o mundo nos dá. O mundo apenas nos incha. O mundo não nos dá o que é substancial, o que vai nos engrandecendo no transcorrer da nossa vida. A vida, ela é substancial na medida que nós nos encontramos com o que é importante, o que é verdadeiro para cada um de nós. O que nos é verdadeiro é esse encontro com a palavra de Deus, esse encontro com a graça do Senhor que nos é transmitido todos os dias. Alimentar dele
é querer sempre mais esse encontro com Deus. Onde Jesus ia, uma multidão o acompanhava, porque queriam estar perto, queriam ouvir, queriam sentir o timbre da voz de Deus que penetrava no coração e na alma dos homens. Assim nós devemos querer sempre ouvir esse timbre da voz, nos alimentarmos dessa doçura e dessa beleza que é a palavra de Deus. Um bom dia a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.